Olá, iluminados! Tudo bem? Quanto tempo, não? Nossa, muitas coisas acontecendo, muitas atividades aqui extracurriculares estão me ocupando, graças a Deus. Mas faz parte da vida, não é mesmo? Nem sempre a gente consegue seguir um, um roteiro, uma rotina constantemente ali bem pautada. Mas vamos tocando, seguindo o fluxo, como dizem. Eu tenho alguns pontos que eu gostaria de falar com vocês, que é, ontem eu lancei a segunda parte dos vídeos do Darcio, né, que infelizmente eu não percebi, estão duplicados. O áudio, né? O áudio foi duplicado porque a fita, na verdade, era uma cópia e de uma parte, né? Então lá o reino em primeiro lugar, na verdade aconteceu uma repetição da segunda parte. E tem uma parte misturada lá. É confuso, porque eu ouvi o início, eu achei que já tinha ouvido aquilo lá, mas acontece que eu não consegui achar naquele momento em que ponto seria isso, em que lugar que teria acontecido essa gravação. Eu pensei que fosse alguma palestra mais antiga, então eu tentei ouvir algumas palestras, ver se achava alguma coisa parecida e passou, né? Peço desculpa a vocês, uma usuária aqui, a Raquel, ela me alertou, eu agradeço pelo aviso, e acontece assim, esse gravador novo aqui, esse toca-fitas novo, ele não é compatível com o Windows atual. E, além disso, ele me cria alguns probleminhas. Entre eles a hora que eu ponho a fita aqui, dou play para ele passar para o computador, eu não ouço, eu não tenho som de retorno. Porque o outro aparelhinho, eu colocava ele, esse outro aqui, o antiguinho aqui, eu colocava ele e ele me gerava o áudio, eu conseguia ouvir pelo computador. Então, enquanto estava passando, gravando, né, fazendo a conversão, eu ouvia, então eu acompanhava, né, assim, eu ia ouvindo enquanto estava fazendo alguma outra coisa. E nesse aparelho outro aqui, não tem isso. Tudo bem, eu vou acabar descobrindo no momento que eu vou fazer isso. Então acontece assim, como a vantagem desse aparelho é que ele tem a função de eu coloco a fita tem 60 minutos, né, completa 30 de cada lado. Então ele quando termina um lado, ele automaticamente vira, é chamado auto-reverse. Ele vira para o outro lado, né, a fita está rodando numa rotação para um lado, aí chega no final, ele volta para o outro lado e muda a fita, o lado, vamos falar assim. Não é que fisicamente a fita vira, ele inverte a direção e o áudio do outro lado é captado. Então assim, ele capta inteiramente uma fita, então dá 1 hora de áudio. E esse outro aqui não tem essa função, eu tinha que virar manualmente, né? Eu tinha que pegar aqui, abrir, tirar a fitinha, virar e colocar para pegar o outro lado. Então isso me dava um tempinho para fazer alguma coisa ou outra. E esse aqui, belo, bonito e garboso, não tem essa facilidade, porém, ele torna o áudio mais longo, ele me gera um arquivo maior, né? Por conta que em vez de ser um arquivo de 30, 31 minutos, ele gera um arquivo de 63 minutos, mais ou menos. Então, não dá. É 1 hora aqui tocando, né? Eu sem ouvir, e depois que passou tudo, eu ouvir toda a fita de novo. São 2 horas paradas aqui, não dá, isso não acontece, não dá. Então, a hora que eu estou fazendo a edição, eu vou ouvindo uns trechos, tal, e aí às vezes identifico alguma coisa, principalmente no começo da fita. Eu vou ouvindo aquele pedaço, nossa, tal, tal, eu já vi isso aqui, já aconteceu, eu identifiquei que era uma cópia, tal. Então,
e inclusive de palestras com nomes diferentes. Provavelmente essa fita, a parte 2, ela foi mesclada com um outro áudio. Não tem como saber o que é de verdade, né? Então, eu coloco o texto ali do nome da série baseado no que está escrito na fita e pode acontecer de ter o áudio não ser exatamente aquilo que foi passado. Tá bom, gente? Então peço desculpas a vocês. De qualquer maneira, o áudio é válido, é um áudio que acrescenta, né? Eu não vou tirar, vai ficar lá e aproveitem. Tá bom, gente? Outra coisa. Este livro do Dárcio, Mistérios do Reino, veio com um problema na impressão. Isso quando o Dárcio fez, se eu não me engano, está aqui 2009. Ó, 2009. O que tem esse livro aqui? Uma compradora identificou que na página, até a página 105, quando vai passar para a página 106, ele vira 20. Esse aqui não, porque eu não estou com uma versão aqui com o problema. Da página 105 vira 20, depois vai para a página 107. E a página 106 está ausente, né? No lugar dela tem uma impressão da página 20, uma repetição. E foi um problema que aconteceu com o Dárcio quando ele mandou fazer. Ele me deu uma cópia, mas ele mesmo tratou de imprimir a página 106, que seria esta aqui. Tá? Ó. Pode ver que até aqui está visível que foi colado. Ó. Tá vendo, gente? Ele colou aqui uma página 20 por trás. Ó. Não sei se dá para ver aqui. Tem uma outra página, ó, que é a página 20. Então, quando ele me deu esse livro aqui, ele fez essa colagem aqui, colocando nessa página. Eu acredito que as pessoas que compraram esse livro aqui comigo vão ter o mesmo problema, porque de todos que eu acabei olhando depois, fui abrindo um por um para ver, eu achei o mesmo problema. Não tem a página 106. Então, assim, é o meu compromisso com vocês que compraram esse exemplar aqui do livro do Dárcio. Se vocês quiserem o dinheiro de vocês de volta, é só me falar. Eu mando de volta, tá bom, gente? Eu não acho justo que a pessoa fique com um erro que é importante, tá bom, gente? Se quiser, eu faço a devolução do dinheiro para vocês, vocês ficam com o livro. Ou, quem quiser, eu mando... eu tento mandar essa página aqui, uma cópia, para quem quiser colar aí no lugar. Não sei, fica a critério de vocês. Então, quem quiser, se sentiu aí lesado por alguma forma, não foi intencional. Isso aqui foi um erro da gráfica da época do Darcy, tá, gente? Então, eu não conferi e a nossa amiga aqui, ela fez o aviso para mim. Ela ficou chateada, ela queria até comprar outro, pensou que fosse um problema apenas da edição do volume que ela comprou, mas eu verifiquei e infelizmente não foi, né? Então, gente, quem comprou e ficou chateado com isso e quiser devolução, eu faço o estorno, tá bom, gente? Fazer o que? Acontece, infelizmente. Por último, eu queria agradecer a todos que estão apoiando aqui o canal, a todos que estão comprando os livros normalmente, também, muito obrigado. E também a questão do livro que eu lancei. O meu livro, eu queria agradecer as pessoas que compraram. E muitas pessoas me deram retorno sobre, lógico, alguns defeitinhos do português,
alguns errinhos de continuidade, porque, como eu falei, eu não sou um escritor, né? Eu sou um curioso que lançou as memórias com vivências com o Dárcio. Mas eu estou fazendo algumas revisões aqui, talvez, quem sabe, eu faça um lançamento de uma segunda edição. Mas, por enquanto, eu quero agradecer a vocês que compraram, que acessaram o site, tiveram paciência de esperar aí uns 7, 9 dias para que eles confeccionem o livro e mandem por eles mesmos. Muito obrigado. Algumas pessoas aqui eu comprei para mim, né? Eu pedi para mim 10 unidades, eu distribuí essas 10 unidades aqui para alguns parentes conhecidos, né, do Dárcio, né, o irmão dele, o sobrinho, mandei para eles, entreguei para eles pessoalmente. Ficaram muito gratos, ficaram muito contentes. E algumas pessoas que aqui estão próximas a mim também que pediram. Então, para mim, acabou aqui as minhas 10, né? E eu pedi mais alguns. Mas quem quiser se interessar, tiver interessado, pode ir lá no site diretamente pedir e eles entregam, tá bom, gente? É muito legal o sistema deles. E tem uma historinha para contar aqui para vocês, que é uma pessoa ligou para mim, eu não sabia quem que era, ela comprou o livro. Comprou 2 livros, inclusive dessa leva que eu tinha aqui, de uma das 10 aqui. Eu mandei para ela junto com outro livro, Encontro Consigo Mesmo. E ela depois me deu o retorno, né, agradeceu e falou: "Oh, eu gostei muito do seu livro, foi muito bacana, me deu uma relembrança das conversas que eu tinha com o Dárcio." Então eu fiquei sabendo que ela era filha, ela é filha, a mãe dela era dona do apartamento que o Dárcio alugava em São Paulo. Olha só, gente, que legal. Ela passou para mim que aquelas vivências que eu contei lá de São Paulo, as histórias ela confirmou muitas delas ali que ela leu. Ela quis saber aquela questão do casamento do Dárcio, que ela não tinha tido retorno mais, né? Porque depois ele devolveu o apartamento, tudo. Mas olha que legal, ele alugou o apartamento por 26 anos, enquanto estava lá em São Paulo com a fábrica, e ela encontrava com ele e a mãe dela, e conversavam do jeito que ele era, muito expansivo, muito simpático, muito educado, e sempre falando sobre metafísica e contando as histórias dele. Então ela ficou muito feliz de ter colocado aquelas coisas, ela acrescentou algumas vivências delas que ela passou, e eu recomendei a ela, falei: "Olha, escreva então um livro, aproveita, hoje dá." Então é isso, gente. Eu fiquei muito contente, as pessoas que leram, que gostaram do livro, que fizeram críticas construtivas à questão de alguns pormenores, né? E são sempre muito bem-vindas. Muito obrigado a todos, tá bom, gente? O livro continua disponível e, quem sabe, em breve eu lance a segunda edição, que seria a correção de alguns detalhes, né, para não posso alterar muito o contexto. Então, é somente corrigir pontuações, algumas coisas que estavam fora, melhorar um pouquinho o tamanho da fonte, eu mudei a fonte, alguma coisa nesse sentido. Mas está disponível, tá bom, gente? Obrigado, muito obrigado por vocês fazerem parte disso. E foi por vocês que eu dei esse passo. Muito obrigado, tá bom, gente? E até as próximas atualizações. Um grande abraço a todos. Até logo.